Eu tô falando sobre tolerar aquilo que é intolerável no relacionamento. E muitas vezes essa configuração ela vai acontecendo porque desde o início da relação a pessoa ela faz um contrato com o outro, né? Então era exatamente sobre isso que eu estava falando no começo. E eu vou falar aqui, você que entrou agora, eu vou falar aqui no final dessa live. Então você que começou aqui, você que entrou agora, assista essa live até o final, porque eu vou falar sobre 3 recursos emocionais importantes que você precisa para você realmente dar um grande passo para a libertação que você busca. Porque muitas vezes essa tolerância do intolerável é porque você já tem configurado dentro de você um modelo, uma referência de relacionamento que impede, inclusive, de você sair desse lugar que você está ocupando, que faz com que você fique refém de uma situação, que faz com que você fique num lugar que não te cabe, que não é seu. Porque muitas vezes, desde lá, as pessoas que deveriam ter amado, as pessoas que deveriam ter atendido às suas necessidades emocionais, de alguma maneira houve ali uma falha, de alguma maneira houve uma deficiência e você ficou com necessidades emocionais não atendidas. E isso você vai levando para suas relações e vai normalizando padrões de relacionamentos que você em algum momento você viu aí na sua história. Você veio de ambientes, de situações, de desajustes familiares, que quando você foi repetindo, você foi reproduzindo isso nos seus relacionamentos, você foi normalizando, você foi naturalizando. E aí vem essa ideia de tolerar aquilo que é intolerável, porque desde lá do início, você fez um contrato de acordo com aquilo que você havia aprendido, de acordo com as referências, os modelos que você teve aí durante a vida. E você foi naturalizando tudo isso. E aí a configuração desse relacionamento, de repente, toma uma proporção por conta dos contratos que você fez, por conta dos combinados, dos acordos que foram feitos desde o início da relação. Isso vai tomando uma proporção que depois você não consegue mais controlar. Então, o que é um contrato de relacionamento? É tudo aquilo que você começa a contratar desde o início da relação. Existem contratos que nós fazemos que são implícitos e contratos implícitos. Os contratos explícitos são aqueles que você fala para o outro. Aquilo que você concorda, o que você gosta, o que você não gosta, o que você não concorda. Você está contratando isso. Então, naquele momento que você fala para o teu parceiro, para a tua parceira, e por isso que é tão importante essa comunicação, né? É uma das coisas que eu falo sempre. A comunicação é um dos pilares do relacionamento, porque nesse momento você está acordando, você está contratando coisas aí para sua relação. E existem os contratos que são implícitos, aqueles que não são verbalizados. Sabe aquelas coisas que a gente vai relevando no início da relação? Pois é, nesse momento nós estamos fazendo contratos e muitas vezes nós não nos damos conta. Você vai relevando, até porque no começo é tudo bonitinho, né? Se deixa uma toalha molhada lá em cima da cama, no começo você dá risada, você fala, olha isso, né? Mas depois, com o passar dos anos, já não é mais assim que você vai falar, porque a repetição desse comportamento começa a ficar intolerável, desde coisas simples às mais complexas. E aí você, no começo, como você não verbalizou, como você, na verdade, contratou exatamente aquilo, né? Você foi relevando, então, querendo ou não, você fez um contrato. Depois, quando você tenta desfazer, é muito mais difícil. Faz sentido? Então, é exatamente sobre isso
que eu vou falar aqui nessa live. Eu queria que você fosse me contando aí o que para você no seu relacionamento é intolerável e você vem tolerando. Porque esse conceito de intolerância, de comportamentos, as coisas que vão acontecendo dentro de um relacionamento, né, que a gente não tolera, o outro pode tolerar. Já pensou nisso? Então ele é um conceito que, dependendo do que a pessoa está fazendo, dependendo do que está acontecendo ali no seu relacionamento, ele é subjetivo. São coisas que têm a ver só com aquilo que você considera intolerável, que muitas vezes para o outro não é intolerável. Mas existem comportamentos, existem situações que eu vou falar aqui um pouquinho mais pra frente, que é de longe, de maneira gritante, realmente intolerável em qualquer relação, mas que ainda assim existem pessoas tolerando. Então, eu também vou falar sobre isso. Então, quero que você coloque aqui pra mim. O que você está tolerando que você considera intolerável? Ou o que para você realmente é intolerável na sua relação? O que para você tem essa representação, né, daquilo que é intolerável? Uma das coisas que eu falei aqui um dos conteúdos que eu postei essa semana foi sobre tratamento do silêncio. O que é o tratamento do silêncio? O tratamento do silêncio nada mais é que uma tática de controle e abuso, de manipulação no relacionamento. E que existem muitas pessoas que vivem essa situação, essa experiência de viver esse tratamento do silêncio e normalizar isso dentro da relação. E para minha surpresa, quando eu falei isso, muitas pessoas se manifestaram falando de como é essa experiência com o tratamento do silêncio. Algumas pessoas achavam até que isso era normal. E qual que é a grande diferença, né? Existe uma diferença entre o tratamento do silêncio, daquele comportamento abusivo, e do tratamento do silêncio, que na verdade nem é tratamento do silêncio, é quando você, na verdade, simplesmente para de se comunicar com o outro, você para de falar com o outro porque você teve uma discussão e você precisa se acalmar e você precisa se preservar, né? Até para você não falar coisas que de fato vá magoar a pessoa. Então muitas pessoas preferem assim. Eu vou parar, nem vou falar com ela agora, nem vou falar com ele agora, porque possa ser que piore a situação. Então nesse momento eu me silencio, eu me preservo, eu fico quietinha lá no meu canto, mas daqui a pouco eu volto a falar. E essa é a grande diferença, porque no tratamento do silêncio, não é essa a intenção é castigar e punir o outro. E isso é sim uma violência psicológica, isso é sim um comportamento abusivo. Por quê? Porque esse comportamento, sabe quando a pessoa ela para de falar com o outro, como se ela quisesse matar o outro na unha, né? Como dizia minha avó. Sabe quando ela quer se vingar, ela tá fazendo aquilo para magoar, para ferir o outro? Existem muitas pessoas tolerando esse tipo de comportamento. E isso é um método de punição psicológica que afeta a autoestima daquela pessoa que está vivenciando essa situação. Porque para quem está recebendo esse tipo de tratamento, vai começar a viver aquela experiência de angústia, de não saber muitas vezes por que o outro está fazendo aquilo, de ficar se questionando onde foi que eu errei, o que será que aconteceu, o que ele está pensando. E isso vai corroendo a pessoa. E por isso é um comportamento abusivo. E é um dos comportamentos intolerável e que muitas vezes as pessoas vão tolerando e normalizando. Vai achando que é normal, e muitas das pessoas justificam exatamente assim, né? Falando assim,
Não, mas eu me silencio que é porque que é para eu não falar e não magoar mais a pessoa. Eu me silencio porque é um direito que eu tenho. Só que quando isso passa do limite, quando isso se prolonga, isso vai causando muita angústia, isso vai afetando a autoestima da pessoa que está recebendo esse tipo de tratamento, e isso se torna, assim, uma violência psicológica. Deixa eu ver aqui o que a Bruna está falando. O que para mim é intolerável e não tolero é quando há ofensas, ou quando a pessoa só te desmotiva ou faz pouco dos meus sonhos ou projetos de vida. Perfeito, Bruna, exatamente, exatamente. Aliás, a violência psicológica, ela tem, isso que você está dizendo, né? Tem uma configuração aí de violência psicológica. Então, quando você aceita tratamentos onde você tem que abrir mão dos seus sonhos, quando você precisa se descaracterizar para você agradar o outro, para você caber dentro da vida do outro, quando você vive privações, restrições, humilhações, quando você se torna uma marionete para o outro, quando você deixa de ser você para você ficar agradando a outra pessoa, quando você começa a viver aquilo que é realmente intolerável, é como se você tivesse que vestir ou calçar, né, a roupa ou o sapato de outra pessoa. Você tem que caber dentro de um mundo que não é seu. Você tem que se encolher para caber em lugares pequenos, porque você não consegue enxergar nem o tamanho que você tem, porque muitas vezes o outro falou, o outro verbalizou, o outro, ele te depreciou, ele te trouxe tão para baixo, por um nível tão inferior, que você começou a acreditar que você realmente é daquele tamanho. O outro, ele te trouxe para um lugar tão ruim, tão abaixo daquilo que você é, e muitas vezes você foi acreditando nessa história que ele foi te contando. Ele foi te convencendo daquilo que você não é, mas você foi comprando essa história. Você foi acreditando cada vez mais nessa história que ele foi contando para você. Será que isso já aconteceu com você? Fala aqui para mim. Quanto que você já acreditou em mentiras, em crenças negativas sobre você, que afetaram a tua autoestima, que te trouxe para um lugar abaixo, e você foi assumindo esse lugar, você foi assumindo essa pessoa, você foi encolhendo. E aí depois você foi se dando conta que você estava no lugar errado. Será que isso vem acontecendo com você, ou você ainda nem deu conta de que você está ocupando um lugar que não é seu? A Jéssica está dizendo assim: o intolerável para mim é a mentira, quando o que sou não é o suficiente. Exatamente, exatamente. Muitas vezes você parece que não é suficiente para o outro. Parece que você tem que fazer mais do que você precisa e parece que nada do que você faz tá bom. O outro começa a te sugar, né? Parece uma esponja. Começa a te sugar. E aí você vai acreditando nisso também, que você também não é boa o suficiente. Você vai cada vez fazendo mais, você vai cada vez se doando mais, aí você vai trazendo mais equilíbrio na relação. Você vai só doando e vai recebendo muito pouco. Isso também é um comportamento, isso também é uma dinâmica intolerável e que muitas vezes nós vamos tolerando nas relações. Porque uma relação saudável, ela precisa de reciprocidade. Muitas vezes as relações, existe ali um comportamento de controle e de manipulação que nós encaramos como atitude de cuidado, atitude de amor. Existe uma configuração de amor que muitas pessoas trazem ao longo da vida que é equivocada, é um amor equivocado. Muitas vezes por não saber a diferença, né,
desse amor, e entre essa dinâmica de controle, de manipulação, as pessoas elas confundem, elas romantizam, por exemplo, um comportamento de ciúmes, achando que a pessoa, nossa, olha, ele tá fazendo isso, mas é porque ele me ama. E às vezes é um comportamento extremamente doentio, tóxico, que faz com que você fique alienada dentro de uma situação e que você não possa ser quem você é. Mas por você ter recebido essa configuração de amor tão equivocada e que está presente na sua vida, você vai naturalizando isso. E você vai chamando de amor aquilo que muitas vezes é intolerável. Você vai chamando de amor aquilo que muitas vezes dói. Porque o significado de amor que você recebeu foi exatamente esse significado. De que amar dói. Você sabia disso? Que tem pessoas que vivem na relação familiar, tantas situações, né, esse abuso que já vem lá de trás, que ela vai normalizando muitas dinâmicas na relação, porque ela já recebeu isso desde lá da família de origem. Ela foi recebendo, ela foi sendo programada para viver aquela situação. E muitas vezes essa intolerância, essa configuração de atitudes que são intoleráveis, ela já foi vivenciada de alguma maneira lá pela família. Ela já foi vivenciando aquilo lá na infância. Ela foi rejeitada, ela foi abandonada, ela foi de alguma maneira vivenciando brigas, vivendo num ambiente cheio de hostilidade, sabe aquela família, né, entre tapas e beijos, né? E aí ela foi trazendo essa configuração de que amor é isso. E amor, gente, amor é leve. Amor é quando você consegue olhar para a pessoa e você consegue aceitá-la como ela é e não como você gostaria que ela fosse. Quando você tenta mudar o outro, quando você você fica querendo que a pessoa seja do seu jeito, né? Você já começa a trazer um monte de situações que começa a ser tóxica para essa relação. Porque o outro, ele precisa ser moldado, ele precisa ser modificado. Por isso que eu sempre pergunto, será que essa pessoa que você tá é exatamente a pessoa com quem você gostaria de estar, ou ela só é a representação disso para você? Será que essa pessoa que você vive, ela só representa a família? Você olhou para ela e você projetou alguma coisa nela porque ela traz, inclusive, para você a lembrança de alguém importante, porque ela tem características que para você é familiar. Você sabia que tem pessoas que entram em relações abusivas porque de alguma maneira aquilo para ela é familiar? E aí ela vai cada vez mais entrando nessa dinâmica de abuso, de situações intoleráveis. Ela vai normalizando porque ela foi naturalizando isso ao longo da vida, por já ter vivenciado isso de alguma maneira, por estar familiarizada com essa situação. Porque ela veio trazendo esse modelo, essa referência ao longo da vida dela. Em relacionamentos passados, sofri com a banalização dos meus sentimentos e não tolero isso mais. Olha que interessante, né? Olha que interessante. A Bruna tá dizendo que ela sofreu a banalização dos sentimentos quando o outro desqualifica o que a pessoa está sentindo.
A pessoa não ela desconsidera o que o outro está sentindo. Ela não considera os sonhos do outro. Então você começa a tolerar o intolerável, tem abusos da própria tolerância, abusos de sonhos, abusos de expectativas, não tem espaço para você. E muitas vezes você vai relevando isso, você deixa de se posicionar para evitar conflitos. Quantas coisas as pessoas vão relevando dentro de uma relação para evitar conflitos? O que será que você tem relevado dentro do seu relacionamento? O que será que você tem tolerado e que já ultrapassou os limites e você ainda não conseguiu colocar, você ainda não conseguiu estabelecer limites, você ainda não conseguiu fazer esse acordo, você ainda está dentro de um contrato que está totalmente inadequado, porque você não foi percebendo esse contrato que você foi fazendo com o outro ao longo da sua vida. Muitas vezes você se aproxima do outro e se afasta de você, tolerando o intolerável, suportando o insuportável. Você vai se tornando uma pessoa que vai se perdendo de você. Você vai perdendo o seu brilho. Quer ver um exemplo? Uma das coisas que as pessoas me perguntam bastante sobre rede social. Inclusive, essa semana eu respondi caixinhas de perguntas, respondi no meu direct também sobre isso, porque pegou o parceiro na rede social flertando com outra pessoa. Isso para você é intolerável? Isso você considera traição? Isso para você tem que tipo de representação? Olhar o celular do parceiro, né? Ficar vendo lá o que ele tá fazendo. Com quem será que ele tá falando no WhatsApp? Isso para você é tolerável ou é intolerável? Qual que é o acordo que você tem no seu relacionamento em relação a isso? Para algumas pessoas, isso faz parte da relação. Aliás, para a grande maioria, a pessoa acredita que ela tem que ter a senha de tudo, ela tem que saber tudo que está acontecendo. Para outras, não. Outras pessoas estabelecem isso como algo que é intolerável, como um limite. Esse aqui é o meu limite, eu estou estabelecendo aqui para você um limite. Eu não quero que você faça isso e eu também não vou fazer isso com você. E quando que a pessoa ela não consegue estabelecer isso? É principalmente quando não tem uma base que é extremamente importante para isso, que é a confiança. E aí a pessoa ela não consegue, né? Porque se você não confia na pessoa, você traz para você uma dinâmica onde você precisa fazer esses rastreamentos aí, né? Você precisa olhar com quem que o outro tá falando, com quem que ele tá... Por isso que mentira, alguém falou sobre mentira, né? Quando a pessoa ela mente pra você, já linka isso com tanto de outras coisas aí que pode acontecer a partir disso, né? Porque se mentir uma vez, então aí já vem a falta de confiança, você começa a não confiar mais na pessoa porque ela mentiu pra você. E aí para você reconstruir isso dentro da relação, é possível? Sim, é possível. O outro precisa colaborar e aí você precisa se permitir novamente para reconstruir essa confiança uma vez que ela foi quebrada. Então, por isso que eu falei lá no início que para algumas pessoas existem questões que são toleráveis, para outras não são. Pessoas que toleram traições, para outras pessoas, a pessoa traiu uma vez, acabou o relacionamento. Pessoas que toleram abusos,
o outro grita, humilha, deprecia, coloca para baixo, não apoia os sonhos, disputa de poder na relação, um querendo ser maior que o outro, porque um ganha mais, o outro ganha menos, desqualifica quem a pessoa é, traz a pessoa para baixo, faz a pessoa se sentir mal, faz a pessoa acreditar que ela não é nada, que ela não é ninguém. Palavras que o outro vai usando e que muitas vezes se torna uma dinâmica dentro da relação. Muitas vezes se torna uma dinâmica dentro da relação. E uma das coisas que é muito importante entender é que um relacionamento abusivo, por exemplo, ele é configurado a partir de um ciclo. Existem 3 fases da relação abusiva. A fase 1 é aquela fase em que o outro ele xinga, ele humilha, ele fala palavras que machucam, ele desqualifica a pessoa, ele deprecia. E essa fase, esse ciclo, ele vai aumentando, é um processo, né? E ele vai continuando ali, ele vai avançando. Na fase 2, aí já não são mais verbalizações, não são mais palavras para magoar, para machucar, para ofender. Aí é aquela fase em que já entra a violência física. A fase 3 é aquela fase que a pessoa que recebeu tudo aquilo não aguentou mais e aí falou, então acabou, não quero mais relacionamento, ela coloca um fim, aí o outro que abusou, o abusador, vai lá, se arrepende, pede desculpa. Aí a vítima, ela dá esse voto de confiança, que na maioria das vezes acontece, a pessoa acredita em tudo aquilo que o outro está propondo, acredita nesse arrependimento, e aí começa a fase da lua de mel. E muitas vezes, inconscientemente, acreditem, inconscientemente, a pessoa, ela inclusive vai até provocando aquela própria situação dentro da relação para chegar na fase da lua de mel, porque isso se tornou uma programação, isso se tornou uma configuração dentro da relação. E aquilo vai se repetindo, por isso que é um ciclo, é o ciclo da violência doméstica. E a pessoa, ela entra dentro dessa situação de abuso, tolerando aquilo que é intolerável. Ela passa a ter uma dinâmica que é normalizada. E ela vai olhando para aquilo e vai entendendo que o relacionamento é assim mesmo, que aquela pessoa é assim mesmo. Ah, ele tá assim hoje porque ele tá estressado, porque teve um problema no trabalho. Por isso que ele gritou comigo, por isso que ela gritou comigo. Pessoas que justificam traições, que assumem responsabilidades e culpa dentro do relacionamento, sendo que são responsabilidades que não é dela. Pessoas que assumem culpas, que chegam a pedir desculpas para o outro, quando na verdade quem errou não foi ela. Tolera o intolerável no relacionamento. Assume uma postura de uma situação abusiva, normaliza, naturaliza para evitar mais conflitos. E isso vai se tornando uma dinâmica dentro da relação. Isso vai se tornando uma dinâmica. Quando a pessoa ela menos espera, né? Quando ela percebe, ela nem consegue mais mudar aquilo.
ela nem consegue mais sair daquela situação porque foi normalizado. Ficou uma configuração, ficou programado. Aquele relacionamento é daquele jeito. Quando que isso muda? O que você precisa ter para essa situação ela mudar? Qual que é o recurso que você precisa desenvolver? Porque senão, se isso não muda, se isso vai cada vez mais, se você vai cada vez mais tolerando o intolerável, você começa a entrar dentro de uma situação tão insuportável que agride tanto as tuas emoções, teu psicológico, a tua saúde mental, que realmente você vai adoecendo. E aí você vai desenvolvendo depressão, transtorno de ansiedade, síndrome do pânico. Você vai, inclusive, potencializando traumas. E muitas vezes, não é raro que mulheres, inclusive, que conseguem sair de relações conturbadas, relações abusivas, tenham dificuldades de se relacionar depois. Por quê? Porque ela ficou ali com uma percepção de relacionamento, ela ficou com uma programação de relacionamento extremamente negativa, que ela acredita que aquilo vai se repetir o tempo inteiro na vida dela. Ela ficou com uma crença extremamente negativa da figura masculina e aí ela não consegue mais confiar em ninguém, porque ela foi tolerando tanto o intolerável que ela começa a acreditar que aquilo é o que vai acontecer sempre na vida dela. Sempre que ela for se relacionar vai ser daquele jeito, porque ela foi potencializando cada vez mais esse trauma todas as vezes que ela foi tolerando situações que a agrediam, situações que estavam agredindo, que estavam impedindo que ela realmente fosse quem ela é. Quando você ocupa um lugar que não é seu, você começa a carregar um peso desnecessário ao longo da sua vida. E aquilo, em algum momento, fica insuportável. Fica pesado demais. E você adoece. E dentro de uma situação abusiva, de um relacionamento abusivo, não é diferente. Quando você assume um lugar que não é seu, quando você deixa de ser você, quando você se descaracteriza para você ficar agradando o outro, quando você, na verdade, tem que se distanciar de quem você é, para você poder ajudar o outro, para você cuidar do outro, para você manter uma relação. Então, para eu poder estar nesse relacionamento, tem que ser assim, porque senão ele não aceita. Quem é que não tem que aceitar? Quem é que não tem que aceitar? Porque o outro, ele só faz aquilo que nós permitimos. 3 recursos. Como é que a gente lida com isso? Quais são os recursos que você precisa para lidar com essa situação? O primeiro recurso que você precisa é reconfigurar a aceitação. O que você está aceitando e que, na verdade, você já percebeu que você não tem que aceitar, mas ficou configurado aí dentro de você como algo que é natural, é algo inaceitável. E aí você precisa definir o que é que cabe e o que é que não cabe mais. O que é que você pode lidar, quais são os limites, porque senão você vai se afastando de quem você é. Você vai ignorando, né? Você vai ignorando quem você vai sendo desrespeitada, desrespeitado, ignorado. Você vai sendo cada vez mais tendo os seus limites ultrapassados.
não permitindo que você seja quem realmente você é. Situações que você não deve aceitar e que você vai aceitando. Então, essa reconfiguração de aceitação, você precisa revisar o que você está aceitando. O que você está assumindo dentro desse relacionamento? O que você está normalizando? O que você está naturalizando? Esse é o primeiro recurso que você precisa. O segundo recurso é reconhecer os limites. E esses limites que você precisa reconhecer, primeiro precisa ser os seus. Você não consegue estabelecer limites para o outro quando você não reconhece os seus próprios limites. E aí, para isso, você precisa reconhecer quem você é. Gente, tá fazendo sentido? Tá acompanhando? Reconhecer os seus próprios limites para você conseguir estabelecer limites para o outro. Se você não consegue falar não, se você tem dificuldade de falar não, se você vai aceitando tudo, se você vai ouvindo, né, situações ali que você normalizou, porque já houve uma violência emocional que você viveu, inclusive pela família. Então esse limite ele já foi ultrapassado faz tempo. Nem você mesmo consegue respeitar os seus próprios limites. Nem você mesmo consegue estabelecer o que é limite para você, quanto mais para o outro. E aí você não consegue falar não, porque você tem a necessidade de ficar agradando o outro. E aí você vai tolerando, né? Você não consegue colocar bordas. Você não consegue falar para o outro que ele só pode ir até ali com você. O terceiro recurso que você precisa é rever a tolerância. Rever a tolerância. Se para você, por exemplo, se para você ajudar o outro, se para você manter a relação, se para você se relacionar, você precisa se prejudicar, você precisa deixar de ser quem você é, você tem que se descaracterizar, você tem que se desfazer de quem você é, você tem que cada vez mais se encolher para caber dentro do mundo do outro. Então não vale a pena, é inadequado, percebe? É totalmente inadequado, é intolerável, porque você deixa de ser você, você deixa de acreditar em você. Então esse é um recurso importante, rever o que você está tolerando, rever a tolerância. Por que você tolera isso? Porque você normalizou? Porque aquilo que foi colocado para você, aquilo que você viveu, essa violência emocional que você vive, de alguma maneira, ela já é conhecida por você, por isso que você tolera, por isso que você vai cada vez mais entrando nessa dinâmica, assumindo essa condição, essa situação. Conta pra mim. Já vou ler aqui o que vocês estão falando. Eu tô tomando água porque eu tive uma dor de garganta essa semana. Minha voz tá falhando um pouquinho. Sandra tá falando, mulher inteligente. Ah, Sandra, obrigada. Olha, inteligente é você que tá aqui nessa live, porque isso é buscar recurso emocional para você poder lidar com esses desafios e você conseguir ter condição de assumir quem você realmente é, de você não ter que ficar tolerando
o que você não precisa. E muitas vezes você só tolera porque você não consegue reconhecer o tamanho que você tem. E aí você fica ocupando um lugar que não é seu, você fica assumindo papéis e funções que não são suas, você fica carregando peso desnecessário, você fica comprando brigas que você não tem que comprar, você fica fazendo um monte de coisa que você não tem que fazer, né? Mas aí, à medida que você vai entrando em contato com você, à medida que você vai se reconhecendo, entendendo quem você vai, inclusive, aumentando o teu senso de merecimento. Você vai ampliando a tua consciência, a tua percepção. Você vai entendendo os recursos que você tem. Você vai entendendo que você não precisa buscar nada no outro, que na verdade são recursos que estão dentro de você, que você esquece que eles existem. E você fica buscando preencher vazios, você fica buscando no outro aquilo que o outro não pode dar para você, insistindo com relações inadequadas, relações extremamente tóxicas, doentias, porque é como se fosse uma insistência de querer ser aprovada, de querer insistir muitas vezes com essa dinâmica da rejeição. E é tão doloroso, é tão doído lidar com a rejeição, com desprezo, com descaso. É tão doloroso lidar com a desqualificação do outro, que parece que quanto mais o outro faz aquilo, mais a pessoa insiste, porque é tão insuportável que a pessoa ela entra numa dinâmica de eu não aceito que a pessoa faça isso comigo, então eu tenho que convencer ela de que ela tá errada. E ela fica insistindo com o outro, ela fica insistindo na relação, ela fica insistindo para ser aceita, para ser amada. Então parece que quanto mais o outro faz, mais ela insiste. Já percebeu isso? Você já pensou sobre essa situação? Você vive essa situação? E aí, mais uma vez, tolera o intolerável. Vamos ver aqui. Já passei por um relacionamento abusivo e sinceramente não era eu. Me descaracterizei de uma forma que meus familiares não me reconheciam mais. Há uma redução de mundo. Exatamente isso. E aí quando você lembra do que aconteceu, né? É interessante porque se você já passou por isso, você já passou por esse processo tão doloroso, quando você lembra daquilo que você viveu, realmente você não se reconhece. Você olha para aquilo e você fala, não, era outra pessoa, não era eu. Por quê? Porque você passou a se reconhecer, você passou a perceber os recursos que você tem, você começou a se apropriar deles. Até então o outro estava te convencendo de que você não era essa pessoa, com toda a grandeza que você tem. E é tão importante a gente reconhecer as nossas limitações, né? Todos nós temos limitações, mas nós também temos qualidades. E quando você está tolerando o intolerável, você não reconhece os recursos, você não reconhece as qualidades, muito pelo contrário, você começa a olhar só para os aspectos negativos. O seu olhar é só para aquilo que é ruim, inclusive no relacionamento. E aí você vai trazendo mais disso para você e não o contrário, porque você está colocando toda a tua energia, todo o teu foco naquilo que é ruim. E quanto mais você faz isso, mais disso você traz para você. Então, para finalizarmos aqui, ampliar o teu senso de merecimento é extremamente importante para você não ter que ficar tolerando o que é intolerável. Buscar reconhecer, buscar ser conhecedor de quem você é. Entender que lugar que você está ocupando, por que é que você está ocupando esse lugar. Se isso para você é familiar, se de alguma maneira você já vivenciou isso para você de alguma maneira é familiar,
Qual que é a função dessa relação para você? Por que que você se permite viver essas situações? Que lugar que você está ocupando? E lembrar da autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade é extremamente importante para você ser uma pessoa com autonomia dentro da sua relação. Porque senão, você fica só no lugar da vítima. Você fica só no lugar da vítima. Quanto mais você se vitimiza, mais fragilizado, mais fragilizada, mais vulnerável, mais desencorajada você fica dentro dessa situação. Você vai se tornando refém disso. Você vai se tornando... você fica presa, você fica dentro de uma prisão. É como se você estivesse num grande labirinto e não houvesse saída. Você não consegue ver perspectiva. Você não consegue ver uma solução, porque você está no lugar da vítima. Então a autorresponsabilidade dentro do relacionamento tem a ver com aquilo que você dá permissão para o outro fazer. Tem a ver com todas as vezes que você tem dificuldade de impor limites, de estabelecer limites nessa relação. Tem a ver com todas as vezes que você contratou coisas aí na sua relação sem você perceber, e que foi tomando uma proporção, um tamanho que quando você viu ficou incontrolável, mas foi ficando, foi passando. E você não conseguiu mais gerenciar. Mas hoje é o momento de você tomar as rédeas da sua vida novamente. Você pode sim tomar as rédeas da sua vida novamente. Por isso que é importante ter essa autorresponsabilidade. De que maneira que eu permiti que o outro fizesse isso comigo? Por que é que eu dei, de alguma maneira, essa permissão? Por que eu tolerei? Será que porque para mim isso foi um comportamento familiar? E aí, quanto mais você vai trazendo essa consciência, quanto mais você vai reconhecendo, vai se percebendo, você vai se tornando mais autônomo. Você vai tendo mais condições, mais recursos para fazer movimentos diferentes, que permite com que você, de fato, se fortaleça emocionalmente e você depois, né, realmente queira aí promover algum tipo de decisão. Não é sair tomando nenhum tipo de decisão, acordei, vou me separar. Não. Mas é você, sobretudo, se fortalecer e reconhecer que lugar que você tá para você começar a definir isso com mais clareza na sua vida. Para você começar a dar passos importantes em busca dessa liberdade emocional. Para você começar a ter condições de falar não, não quero, não aceito, não vou, não consigo, não dou conta, não vou resolver isso. E tá tudo bem você falar isso pro outro. Tá tudo bem você assumir essas condições, esses sentimentos na relação, porque você não tem que dar conta de tudo. Você não tem que fazer tudo sozinha. Você não tem que tolerar tudo e carregar o relacionamento nas costas. Você não tem que assumir um relacionamento sozinha, tolerando tudo e todos, para no final achar que alguém vai te colocar num pedestal, que alguém vai te colocar no pódio. Não, muitas vezes isso nem acontece, esse reconhecimento. É uma expectativa que se cria diante de alguma coisa que você vai fazendo na relação, tolerando, achando que aquilo vai te trazer algum benefício. E muitas vezes esse benefício ele não vem. Então amplie a tua consciência. Nas nossas lives, você vai ter sempre a oportunidade de ampliar a tua consciência, de buscar esse autoconhecimento, de entrar em contato com a tua essência, com quem realmente você é, se fortalecendo, entendendo realmente que lugar que você está ocupando. E é exatamente isso que eu quero te propor aqui, toda quinta-feira, às 20 horas. Esse é um convite para você
E você que está aqui me assistindo até agora, você que está aqui ao vivo, quero te agradecer. Você que vai me assistir depois, muito obrigada também. Compartilhe essa live, leve esse conhecimento a outras pessoas e nós nos vemos, nós temos esse encontro marcado toda quinta-feira às 20 horas. Um beijo para você e até lá!